como é que a gente premia a criança que limpou o prato? Com mais comida, com sobremesa. O prêmio é sempre comida. Tem um podcast muito legal de uma antropóloga que fala sobre comida. Ela chama Eliane de Azevedo, chama Panela de Impressão. E aí ela tem um episódio que fala assim, vai ter gorda sim. Que é um episódio que traz justamente como a obesidade ela é multifatorial. Então envolve, assim, a sua exposição, a genética sim, mas assim... Muito maior a nossa exposição ao ambiente, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista aos alimentos que você é exposto. Então, por exemplo, quando você tá numa... Ela fala até da lógica dos supermercados, assim, de como eles dispõem as prateleiras. Mais calóricos pra cima. Tem uns estudos que falam até que quando você tá num lugar que toca música clássica, você tende a gastar mais. Música clássica? Música clássica, você tende a gastar mais dinheiro. Talvez, eu achei que era o contrário, mas faz sentido. Você se sente chique. Não sei se chique, Cara da riqueza. Não, pode ser. Pode vir por esse lado, mas eu acho que explicado? também o relaxamento... Mais ou menos. Também, mas assim... É como beber com a bebida, numa porque loja. a bebida, a loja te oferece sempre... Não tanto no supermercado, mas num restaurante, por exemplo. Com música a música clássica. Você pede os pratos mais... refinados, pode ser. Um vinho mais caro. Pode ser. Tem sentido. Pra comida, E ela tem isso nesse podcast dela também. Então, e roda ela de fala... samba é um fracasso, né? Que a bebida Aí mais barata. É bebida mais torresmo. Aí é verdade. Meninas. Torresmo de barriga. Mas tudo isso também vem muito cultural, né? Vem. E aí ela fala assim, por exemplo, se você tá numa vida muito corrida, é muito difícil para você se planejar, fazer compras, cozinhar em casa. Não, Quando isso é um fato. Se você vai com fome pro supermercado, você vai comprar mais besteira, você vai comprar mais do que talvez você precise. E também leva ao fato de que você vai buscar coisas mais calóricas. Porque é o dia do eu mereço. Nossa, que dia de bosta que eu tive. Eu parei. É verdade, não pode falar. Não tem problema nenhum. Que dia de bosta que eu tive, vou me presentear. Vou comemorar, vou me presentear. Então, a comida, ela acaba E desde pequena a gente lugar. vai fazendo isso com a criança. Isso. Criança chorou, dei a comida. Comida. Criança Tristeza e alegria. Criança, comida. como é que a gente premia a criança que limpou o prato? Com mais comida. Com sobremesa. Vou te dar a sobremesa. Tudo é premiado, né? O prêmio é sempre comida. E assim, eu sou uma pessoa que amo comida, amo culinária, amo gastronomia. Então, pra mim, é até doloroso falar isso, né? Mas assim, infelizmente, a nossa relação com a comida, ela passa um pouco do ponto. E aí, em Minas passa mais, né? Em Minas, nossa, que vai que na acontece casa de alguém e não aceita. Menina, mas faz parte, né? é Parece que a gente veio da orgia Etiópia. alimentar. Orgia alimentar. Orgia alimentar. Não, a gente tem que uma comer, orgia cara. alimentar. Tem. Você sai assim, chegou o pão de queijo, tem que comer o pão de queijo, tem que aceitar o Aí café. tem a broa de milho. Tem a broa de milho. E aí de bom. você não aceitar, você é um Maravilhoso. desfeito. É uma É desfeita. metido mesmo esse povo, né? Que desfeita, não aceitou. A gente gosta muito mesmo. Então, ela traz isso dessa questão multifatorial. E um dos princípios, né, da alimentação que eu defendo, né, que eu estudo muito a respeito, é de respeitar a saciedade, não supervalorizar quem come e não supervalorizar quando não come. A gente, né, os estudos que permeiam ali o BLW, que é o estilo de alimentação que a gente Qual deixa é? BLW. LW, tá. Baby Led Weaning. Você, ao invés de Led dar weaning. coisas amassadas na colher para criança, você dá os alimentos inteiros para E criança. ela vai mexendo. Ela vai pegando. Claro que isso. isso tem pré-requisitos de segurança, tem o corte Lógico. adequado, a consistência adequada. E a gente vai permitindo que a criança vá demonstrando a sua saciedade. A gente junta isso com a livre demanda, né, do bebê amamentando. E aí, normalmente, se essa criança não tem nenhuma questão de saúde, nenhuma dificuldade alimentar, e, né, você vai vendo a curvinha de crescimento perfeita. Ou seja, a natureza dela sabe o que ela precisa. Sabe o que ela precisa.
A gente não tem, por exemplo, a pessoa que tá com anemia que começa a buscar comer tijolo? É o organismo, ele manifesta. Buscando ferro, não que o tijolo vai dar o ferro, né? Mas assim, é uma coisa intuitiva, né? Assim, a nossa natureza... Não dá pra tratar com tijolo. Não dá, gente. Não comam tijolo. É uma sinalização. É uma sinalização de que algo de errado não está certo. Exatamente. Não é... O organismo tenta. Tem gente comendo parede. Ai, meu Deus do céu, não. Aquela médica lá que falou que pode comer tijolo. Não, mas é o contrário. O organismo está dando um sinal. São os sinais que a gente recebe. Isso. Então, tem alguns períodos, né? Eu já li um artigo sobre seletividade alimentar, porque tem uma determinada idade da criança, né? Ali entre 2 e 5 anos, que a criança começa a selecionar muito o que ela quer. Passa por seletividade, exatamente. E normalmente ela começa a escolher mais alimentos assim de cor mais branca, clara, que normalmente são os alimentos que têm carboidrato, né? Então é uma fase que a criança precisa de muita energia para brincar e tudo. Então a criança vai querer mais batata, vai querer mais arroz, macarrão. Aí você coloca um negócio verde na frente dela, falta dar vômito. E elas ficam nauseadas de verdade, por causa do cheiro do alimento, tudo que tem um cheiro mais forte. Então existe esse período. E aí a gente, é claro que, né, considerando, o pediatra vai acompanhar essa criança, a criança não está doente, a criança está desenvolvendo bem, a gente vai respeitar, né? Claro, acompanha a curva de crescimento, acompanha tudo, né? Tem exames que a gente faz, uma determinada idade, mas dentro de um padrão normal é esperado, né? Mas é interessante isso, que eu acho que tem muito a influência dos pais, da família. Eu vejo isso com os meus sobrinhos netos. A Giovana, que foi a primeira sobrinha neta, ela simplesmente tinha paixão por morango puro. Com 2 anos, ela falava assim, titi, eu vou na sua casa, compra morango. E eu comprava morango. E ela pegava, eu deixava tudo limpinho. Ela ia comendo. Como se fosse um cachinho de uva. Aí, depois passou para período da uva. Até hoje ela não toma refrigerante, porque a mãe foi contar para ela que fazia balé, aí não usava refrigerante para não ter celulite, e ela tem a minha sobrinha, desde criança, eles pequenininhos, né, que ela não tinha com quem deixar, ela levava para academia, saía do plantão, ela é médica também. Saía do plantão, exemplo, né? Levava exemplo mesmo. Então, ela falou, não, eu não tomo. Se você oferecer, ela falou, você não quer qualquer refrigerante? Ela fala, não tomo, só tomo suco. E você vê, e vai na casa da amiguinha, vai na festa. O irmão veio na mesma situação, porque imita, né? Imita. Então, assim, E o pai, a minha sobrinha nem tanto, é um pouquinho mais indisciplinada. Nunca engordou, porque não tem genética para engordar. Nunca, né? Porque ela come. O pai... Uma boa candidata para o estudo do biotônico. Biotônico, né? O pai, o marido dela, o Gabriel, que também é médico, ele desde pequenininho ele ia fazer o supermercado, ele levava ela. Então botava ali. Ela sabe escolher. Hoje em dia, se eu levar lá ao supermercado, ela escolhe as frutas melhor que eu. Aí, Pedro... Literal, tô falando sério. Eu falei, gente, que coisa bacana. Ela aprendeu a fazer pão com o pai. Olha só. Então, assim, ela gosta dos alimentos. O outro já veio, acho que o segundo, o pai já estava mais relaxado, e também cansaço, eles trabalho. estão com mais atividades, tarefas, né? Ele dá uma escorregadinha, assim, para umas coisas. Mas ela foi tão assim, eu falei, gente, eu não tô acreditando. O máximo que ela comia de doce era manga. Olha só. E ela dizia assim, isso é doce... Até porque ela estava acostumada com azedinho. Morango, que era azedinho. Kiwi. Ela tinha um sabor que ia para as coisas mais azedinhos. Que não era típico, né? Então, eu me lembro que... Nem expunham a gente a isso. Nossa, que maldade você dar limão para uma criança. E ela foi escolhendo. Ela escolheu. Botava as frutas, e ela ia no supermercado, o pai falava, isso aqui é goiaba, isso aqui é não sei o que. Ela vinha escolhendo pela cor. Eu acho que ela gostou do vermelho. Hoje ela já está com 7 aninhos. Eu falei, mas por que você gostava tanto de mão? Ela falou, gostava não, né, titi, eu gosto. Ela falou assim mesmo. Mas por quê? Ela falou, não sei, porque é bonito. É bonito. Olha só. É bonito, simples é bonito assim. Mesmo. É muito mais bonito do que uma coisa branca. Com certeza. Porque se você der essa exuberância de cores que as frutas têm, a criança se deslumbra com isso. Sim, isso é verdade. Agora, se você não dá a opção dela se deslumbrar com as cores da natureza, literalmente é isso. Sim, a cor de um melão, a cor de um mamão, a cor do morango,
né? Ela não vai. Aí ela vai direto no biscoito, na bolacha. Oi, queridos, aqui é a Bia. Tô passando para compartilhar uma notícia maravilhosa com vocês. Nosso aniversário de 1 ano do Pod People está chegando e preparamos uma noite inesquecível com convidados super especiais que vocês não vão querer perder. Estamos muito felizes em receber a talentosa, maravilhosa, necessária Nani People, atriz, humorista, cantora e showwoman. Nani traz uma perspectiva única e inspiradora sobre a vida e as relações humanas. Com sua presença marcante e contagiante, ela garantirá momentos de muitos risos e também muita reflexão. O nosso evento será no dia 16 de julho de 2024, às 20 horas, no Teatro Claro Mais, Rio de Janeiro, em Copacabana. Garanta já o seu ingresso clicando no link que está aqui embaixo. E venha celebrar com a gente o primeiro aniversário do Pod People. Vai ser uma noite repleta de surpresas, aprendizado e muita emoção. Estamos ansiosos, positivamente, é claro, para ver você. Até lá, não vai faltar, eu te espero.